Você já deve ter escutado dizer que a primeira impressão é a que fica. E no mundo das histórias, isso também parece ter relevância. A apresentação de personagens é uma das áreas mais importantes de toda a ficção. Afinal, é através do personagem que o leitor ou espectador experimenta a história. Então, fazer a audiência gostar de um personagem quando ele é apresentado é uma das tarefas mais importantes que temos. Mas como fazer isso direito? Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre a arte de apresentar personagens. Antes de começar, fica até o final do vídeo que eu tenho uma mensagem para vocês. Agora sim, bora lá! Com certeza, o seguinte já aconteceu com você, de você simpatizar com o personagem logo no início da história. E os motivos podem ser vários, mas o fato é, aquele era um personagem que você iria querer acompanhar a jornada. E também, provavelmente, você encontrou personagens que não te fizeram sentir tão animado. Ou pior, personagens que te entediaram e fizeram com que você parasse de acompanhar uma história. Hoje eu vou apresentar para vocês técnicas famosas de apresentação de personagens empáticos. Mas primeiro, o que é empatia? Na psicologia, empatia quer dizer a identificação de um sujeito com outro. Quando alguém, através de suas próprias especulações ou sensações, se coloca no lugar de outra pessoa, tentando entendê-la. Ou seja, é o famoso se colocar nos sapatos de outra pessoa. Mas não para por aí. Para vocês terem uma noção, o nosso cérebro desenvolveu até uma área sobre a empatia da dor. Quando vemos outra pessoa sentindo dor, neurônios da mesma área do nosso cérebro se ativam. Para os homens assistindo, eu acho que todos vocês já sentiram a dor lá embaixo quando viu alguém tomando um chute lá, não é mesmo? Então, o cérebro humano tem ferramentas incríveis para se colocar no lugar do outro, que provavelmente servem para a gente aprender observando experiências alheias, sem a necessidade de vivenciar elas. Talvez por isso histórias tenham tanto poder. Muitas vezes elas carregam diversos significados importantes, lições morais e até instruções para a sobrevivência. Mas para essas informações serem passadas adiante, o ouvinte, leitor ou espectador precisam se colocar nos sapatos do personagem. Percebem como o papel social e cultural da história tem raízes profundas e que as técnicas têm um motivo de existir? Realmente dá um vídeo inteiro só sobre a antropologia das histórias. Então, como fazemos para um personagem ser empático a ponto das pessoas quererem se importar com ele? Felizmente, hoje em dia temos técnicas bem mastigadas de como fazer tudo isso, e eu vou apresentar elas aqui para vocês. Eu vou listar aqui alguns tipos de abertura de histórias em livros, que tem foco em personagens. Mas, provavelmente, vocês vão pensar em exemplos que até aparecem em animes e jogos. Me digam aí nos comentários o que veio na cabeça de vocês. Quando o personagem não nos diz nada. Vou começar logo com um jeito que é efetivamente ruim. Esse é o tipo de apresentação que não significa nada nem para a obra e nem para o leitor. Normalmente, ela é feita usando descrições físicas completamente irrelevantes para o personagem, não destacando nada que o identifique. Ele é só mais um no meio de tantos. Mas e se esse for o propósito do personagem? Ora, se a sua aparência é feita para ser genérica, basta falar em uma frase que ele é só mais um rosto no meio de tantos, que ele não apresentava nada em especial. Ou seja, uma aparência genérica não é um problema. O problema é essa descrição não apresentar nenhum indicador do interior do personagem. Não sabermos o que ele sente, se ele está feliz, triste, quais são seus planos, o que faz, por que faz. Um personagem é muito mais do que a sua aparência, então, muitas vezes, saber outras coisas sobre ele é mais interessante. Mas quando não temos nem isso, quando o personagem não apresenta nada para nós, só a sua imagem é como se fosse uma casca vazia. É normal que, quando confrontados com esse tipo de crítica, escritores e fãs digam: "Ah, mas mais pra frente o leitor vai saber tudo." E, parafraseando Luiz Antônio de Assis Brasil, lamento, não haverá mais adiante. O leitor não irá além desse parágrafo. Ah, o Luiz é o autor do Escrever Ficção, um livro nacional que ensina muitas coisas sobre escrita.
Eu não diria que ele é para iniciantes, porque o livro é bem carregado de exemplos e muitas reflexões. Mas, se você já é um leitor assíduo, vou deixar meu link afiliado da Amazon na descrição do vídeo e no comentário fixado. E lá você pode comprar esse livro, beleza? Um exemplo de personagem recente que é apresentado dessa maneira é o Ban, de Tower of God. Por mais que falem que a intenção do autor era essa, e que no futuro as paradas mudam, a apresentação de personagem do Ban não é boa. E isso acontece, ainda mais com autores iniciantes. A obra tem outros pontos positivos que ajudam ela a se segurar, principalmente nesse início. Mas esse tipo de decisão realmente não é recomendado. Quando o personagem nos faz uma promessa indireta. Uma descrição boa de personagem muitas vezes pode ser uma promessa do que o livro, o anime ou jogo vai se tratar. Esse tipo de apresentação é mais comum em livros, devido à capacidade de darmos características e descrições abstratas do personagem. Pegando um exemplo mencionado no livro Escrever Ficção, nas primeiras linhas do conto Distância, de Raymond Carver, ele descreve a personagem dele dessa maneira. É uma garota esguia, bacana, atraente. Uma sobrevivente dos pés à cabeça. Você percebeu que quase nada do físico do personagem foi descrito? Só sabemos o básico, esguia, bacana e atraente, assim como outras milhares de mulheres no mundo. Mas ser uma sobrevivente dos pés à cabeça? O que isso significa? Essa frase já bota na nossa cabeça um monte de suposições. Ela nos promete, indiretamente, que teremos uma jornada interessante nessa história. Vou dar um exemplo de um anime famoso que faz isso, Death Note. Light é um adolescente como qualquer outro japonês, mas o que o difere é o seu dilema moral desde o primeiro momento que encontra o Death Note. Ele fala que é uma brincadeira de mau gosto, mas pega o caderno. Diz que nunca funcionaria, mas decide testar. Mata alguém, mas fala que é coincidência. Em todo momento, ele tem um conflito interno sobre a moralidade do poder que ele tem nas mãos. E daí, as coisas vão escalando, até que no final do primeiro episódio, ele diz: E eu? Eu vou me tornar o deus desse novo mundo. Foi o que imaginei. Os humanos são tão interessantes. Literalmente fazendo uma promessa para nós, espectadores, mas também fazendo uma promessa narrativa do que essa obra vai ser. Uma grande discussão moral do que é certo e errado. Quando o personagem nos surpreende. A quebra de expectativa é algo muito interessante. Nossa expectativa para uma obra não começa junto do consumo, começa bem antes. A capa, a propaganda, o gênero, o tema, tudo isso cria uma expectativa na nossa cabeça. É a metanarrativa, as coisas que envolvem a história e que estão fora da história. Vou dar um exemplo que eu encontrei no livro e um exemplo de anime. Em um livro, isso pode ser alcançado com descrições incomuns, usando palavras como metáforas para descrever um personagem. Novamente, seguindo o exemplo do Escrever Ficção, em Chamadas Telefônicas, de Roberto Bolanho, a primeira apresentação de personagem é assim. Parecia um verme branco, com seu chapéu de palha e um cigarro de bale pendurado no lábio inferior. E continua, mas eu vou parar por aqui. Verme branco. O que vem à sua mente? Diversas características físicas e conceituais podem ser atribuídas a um verme, e esse é o tipo de descrição que você não vê em todo lugar. O legal dessa categoria é que personagens que são apresentados de maneira surpreendente não são difíceis de achar em animes. Vou dar um exemplo que eu gosto muito. Em Fullmetal Panic Fumofo, acompanhamos Sousuke Sagara, um jovem que, em comparação a personagens de anime, não tem nada de especial. Ele é um estudante de cabelos e olhos escuros e tem a pele levemente morena. Comparado a outros personagens que possuem traços chamativos para identificar o fato de que eles são os protagonistas da história, o nosso Sagara é basicamente um figurante. Mas tem uma diferença. Em sua primeira cena, ele aparece no quarto com incontáveis armas, coletes à prova de bala e falando por um rádio militar, sendo incrivelmente formal e dizendo que quem se aproximar da Chidori, presumidamente uma colega de classe, será destruído. E então ele segue guardando um revólver na calça da escola. No mínimo, curioso. E não para por aí.
vemos uma menina colocando uma cartinha de amor no seu armário de tênis da escola. E ele, ao perceber que alguém abriu seu armarinho, resolve explodir o armário, porque estava preocupado que alguém pudesse ter implantado uma bomba lá. Sinceramente, eu acho essa entrada incrível. Ela nos surpreende com situações absurdas. Por mais que você conheça a série principal desse anime, o momento é surpreendente de maneira cômica. Recomendo a todos a assistirem esse anime dublado. Pra mim, é uma das melhores dublagens brasileiras da era moderna. Acho que nem tão moderna assim, né? Já estamos em 2020. E você não precisa assistir a série original pra curtir, mas também fica aí a recomendação. Quando o personagem é enigmático. Já quero começar deixando claro que personagem enigmático não é aquele personagem Ed com olhar malvado, meio sombrio, que aparece em muita história por aí. Personagem enigmático é o que gera mistério para a história, gera dúvidas e curiosidade. Pela falta de informação ou por se recusarem a falar sobre ele, ele cresce. Acho que um dos exemplos pops mais famosos por aí é aquele que não pode ser nomeado. Ele mesmo, Voldemort. Durante muito tempo em Harry Potter, ele possui esse propósito, de ser um personagem enigmático. E sua apresentação é feita de maneira indireta por outros personagens, que não querem apresentar ele, o tornando assim enigmático. E nos animes, vocês têm algum exemplo? Não lembro nada de cabeça agora. Quando o personagem é descrito pelos outros. Esse é basicamente o oposto da categoria anterior. Nessa, todo mundo tem uma opinião para dar sobre o personagem, coisas que podem mudar completamente a índole dele, como ele age e até eventualmente a sua descrição física. Acho que aqui não tem muito mistério. Normalmente isso acontece quando um outro personagem conta a história do protagonista, sendo o narrador da vida dele. Outra maneira que percebemos isso em mídias visuais é quando o personagem nos é apresentado pelo diálogo dos outros, seja por fofocas, relatos, enfim. Normalmente, nessas cenas, nós não temos o personagem presente, ou temos apenas cenas de partes do seu corpo. Beleza, agora já sabemos alguns métodos de apresentar personagens, mas será que isso é o suficiente? Claro que uma apresentação forte e bem feita é ideal, mas ainda não tocamos em como fazer esses personagens serem empáticos para conquistar o consumidor. Então, vamos descobrir alguns métodos para gerar empatia. Mas antes, se você está curtindo um vídeo, tenha um pouco de empatia com o narrador, se inscreve no canal e curte o vídeo. Métodos de empatia. Aqui, com certeza, vão ter vários exemplos de animes. Eu vou falar alguns, mas complementem nos comentários. Eu vou apresentar 6 métodos diferentes, e se você juntar 2 ou mais elementos quando introduz um personagem, com certeza você vai começar a construir uma obra de qualidade. Mas essas técnicas não são só para apresentação de personagem não. Elas são maneiras de gerar empatia. Você pode usar diversas combinações delas através de uma história. Injustiça ou azar. Acho que hoje em dia, com as redes sociais, fica bem claro o poder que uma injustiça tem de criar todo um movimento para tentar fazer justiça com as próprias mãos. Mas, por mais que isso vire um monstro fora de controle, só mostra a capacidade desse tipo de situação gerar engajamento das pessoas. E, em uma história, não é diferente. Ver um personagem passando por situações de azar ou sofrendo injustiças faz com que a gente rapidamente sinta empatia. Afinal, é algo que todos nós já passamos, e algo que, à primeira vista, é totalmente fora do nosso controle. Alguns exemplos que usam essa técnica são o protagonista de Haikyuu, um cara que ama vôlei, mas é baixinho, o Asta de Black Clover, que quer ser o Rei Mago e não tem magia, e Eren de Shingeki no Kyojin, que tem toda a sua vida destruída em um piscar de olhos. Perigo. Essa categoria é bem próxima da anterior. Muitas vezes ela até é consequência dela. Algumas diferenças é que ela pode ter sido gerada diretamente pela ação dos personagens e também ela normalmente é momentânea. Aqui o perigo nem precisa ser físico.
Em um romance, por exemplo, o perigo que o protagonista enfrenta é a pessoa que ele gosta poder se interessar por outro alguém. Outro exemplo é um personagem perder um objeto que afetivamente tem muito valor. Alguns exemplos que usam essa técnica são Eren, de Shingeki no Kyojin, e eu não preciso falar nada, né? E o Okumura Rin, de Ao no Exorcist. Tem tanto um perigo físico de quererem pegar ele, quanto o perigo emocional no final da sua apresentação. Gente boa. Todo mundo gosta de pessoas boas, de bom coração, mas cuidado para não transformá-los em personagens vazios e bobões. Uma pessoa boa não significa uma pessoa sem falhas ou inocente. Esse tipo de apresentação nos pega tanto pelo fato de gostarmos de imaginar que somos pessoas boas, tanto pelo fato de querermos ser ajudados por pessoas boas. Uma coisa que ajuda muito esse tipo de apresentação é o fato de outros personagens da própria obra gostarem do protagonista e demonstrarem isso. Alguns exemplos que usam essa técnica são o Tanjiro de Kimetsu no Yaiba, onde todo o primeiro capítulo é baseado nisso. Ele se atrasa para voltar para casa porque está ajudando as pessoas, e depois enfrenta um Demon Slayer para salvar sua irmã porque acredita na bondade dentro dela, e por aí vai. Esse traço é reforçado durante a história toda. Edward Elric, de Fullmetal Alchemist, e ele sacrifica um membro dele pelo irmão e jura trazer o corpo dele de volta. A característica dele ser gente boa também é apresentada durante toda a história. E bem, a promessa de retornar o corpo do irmão que foi consumido pela transmutação para então reunir novamente sua alma com o seu corpo parece difícil, não é? Para não dizer impossível. Isso se conecta com o próximo modo de empatia: o objetivo inalcançável. Eu vou ser o Hokage, Rei dos Piratas, Rei Mago ou qualquer outro título grandioso. Provavelmente, essa é a frase que você mais escuta nos shonens. Você já parou para pensar por quê? Todos nós compartilhamos um sonho ou um objetivo quase inalcançável, ou pelo menos que no momento parece extremamente difícil. Seja passar no vestibular, ficar rico, criar um jogo, ter uma empresa. Alguns aí até sonham mais alto, desenvolver uma nova tecnologia revolucionária, curar uma doença, fazer uma nova descoberta científica. Esses objetivos são metaforicamente espelhados por esse tipo de história. Um personagem que precisa enfrentar uma quantidade quase infinita de problemas para conseguir o que quer se parece muito com a gente e com a nossa vida. A verdade é que se o objetivo do personagem não for difícil de se alcançar, não tem por que ler a história. Já parou para pensar nisso? Nenhuma história é sobre uma pessoa que vive muito bem na sua própria casa sem nenhum problema e que nunca acontece nada de mal. Sabe por quê? Porque conflitos geram muitas emoções, tanto na obra quanto nos consumidores. Então, um objetivo difícil gera uma jornada difícil. E uma jornada difícil, com certeza, terá diversos momentos de fortes emoções. Tenho certeza que nos comentários vocês vão ter muito mais exemplos. Humor. Humor é uma arma poderosa. É normal que nós gostemos de pessoas engraçadas, tanto pelo fato do humor gerar sensações incrivelmente fortes dentro da gente, quanto pelo fato de pessoas engraçadas muitas vezes tirarem o sarro de indivíduos poderosos e perigosos, tendo a coragem de falar coisas que a gente não tem. Muitas vezes, esses tipos de personagem enfrentam de maneira direta ou indireta situações ou pessoas que nós até gostaríamos de enfrentar, mas que devido a diversas condições na vida, acabamos por não fazer. E bem, sobre o poder do humor, junto das coisas que geram raiva, as coisas que geram risadas são as que mais viralizam na internet. Alguns exemplos que usam essa técnica são Haruko de Furikuri, Mako de Kill la Kill, Onizuka Eikichi de Great Teacher Onizuka e Kentaro de Golden Boy. E agora temos o método mais usado hoje em dia na indústria oriental: poder. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu já fiz uma análise mais profunda no meu vídeo sobre personagens genéricos e a popularidade de Solo Leveling. Depois assiste ele, vou deixar no card e na descrição do vídeo. Mas resumindo, ver pessoas fazendo coisas incríveis é uma maneira de nos projetarmos nela. Quem não gostaria de ser incrível em alguma área também? Deixando claro que aqui não precisa ser nenhum tipo de super-herói ou coisa do tipo. Apesar desse ser o estilo genérico que estão utilizando ultimamente, ver uma história sobre um hacker que invade um sistema de segurança também é muito engajador. O foco aqui é ver a pessoa habilidosa fazendo aquilo que ela é boa. Pode ser um super-herói ou um hacker.
Mas, além da parte da projeção, histórias que têm personagens especialistas em algo abrem situações para problemas complexos e soluções interessantes, que muitas vezes são o destaque da obra. Nessa categoria eu vou deixar vocês darem os exemplos. São tantos que se eu começar a falar eu não vou parar mais. Existem muitas nuances em como apresentar um personagem e em como manter ele interessante. Você não precisa empurrar tudo para a primeira página da história, mas é importante você fisgar o consumidor com algo de interesse, senão você vai perder um possível fã. E não adianta falar que mais pra frente da história tudo é explicado, porque a explicação futura não justifica erro passado. Sempre tente dar dicas do que vai acontecer com o personagem ou com a história. Essa é a maior armadilha que eu vejo autores e fãs caindo para justificar problemas em uma obra. Por mais que a coisa tenha explicação dentro do mundo da história, de nada adianta se isso é transmitido de maneira ruim para o leitor. Por diversos motivos, eu adoro a maneira que histórias e o nosso cérebro interagem. E poder vivenciar emoções incríveis em histórias mais incríveis ainda, que me motivam a sair da minha concha e ser uma pessoa melhor do que eu era antes, é o que me faz ser apaixonado por storytelling. E tudo isso começa com uma simples apresentação de personagem. E esse é o fim da história. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova nesse vídeo. E se você curtiu, considera me dar uma força se inscrevendo no canal e dando gostei no vídeo. No início do vídeo eu falei para vocês ficarem até o final. Então, eu queria falar isso aqui para vocês. Eu decidi postar esse vídeo antes da segunda parte do especial de 10 mil, porque, bem, estamos com 20 mil inscritos já. Eu vou deixar para continuar agradecendo no outro vídeo. Só queria falar que se você quer fazer alguma pergunta para mim e não teve a oportunidade antes, vai na aba comunidade do canal e faz a pergunta no tópico dos 10 mil inscritos. Aí eu vou juntar as perguntas que eu já tinha separado com as novas. Eu quero ter a oportunidade de responder todos vocês. Eu só não vou conseguir responder perguntas que já foram respondidas no vídeo passado, beleza? Então é isso, galera. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.